Fala pessoal do História em Casa, quem fala com vocês é o Rafael da página História Medieval. E hoje iniciamos a nossa série Medievo em Casa aqui no História em Casa. E para iniciar essa série, eu achei fundamental e muito interessante trazer aqui para abordar o tema 10 inverdades em torno da Idade Média. Mas por que você trouxe isso, Rafael? Porque como eu vejo sempre e vejo muito, na verdade, propagação tanto no Instagram, Facebook e outras redes sociais, como também em YouTube, em blogs e sites em si, alguns aspectos que não condizem com o período que aconteceu na Idade Média. Então, hoje vamos falar 10 dos principais, digamos assim, não sei se é erro ou forma de abordar o tema do que aconteceu na Idade Média e que não é verdade. Iniciando então com a parte 1, que é a violência. Quando pensamos na Idade Média, uma das primeiras coisas que vem no nosso imaginário é conflito armado, guerra, cavaleiros em cima de cavalos matando o outro, pessoas dando facada no bucho do próximo, espada no pescoço, e era assim feita a justiça porque não se tinha um conceito ou um princípio ao próximo, uma conduta. Mas é totalmente equivocado pensar isso. Vamos lembrar que a Idade Média surgiu com toda a sobrecarga, todo o conhecimento da Idade Antiga que era o Império Romano. A Igreja Católica também vai trazer muito disso também e introduzir na Europa. Também temos que lembrar que os árabes em si já tinham conhecimento de condutas, na Ásia também já vai estar preponderando certas condutas também com leis em si. Mas pensar que a Idade Média foi um período violento, que não se tinha conduta, não se tinha respeito ao próximo, que tudo era matança, é totalmente equivocado. Vamos lembrar também que era fundamental para o monarca naquele período estabelecer uma certa passividade entre a sua sociedade naquele período, até porque se você não tem uma consolidação pacífica entre os moradores da região, você fica muito mais fácil você ser atingido ou invadido por um outro reino. Até porque se você não tem uma formalização pacífica no quem mora com você, imagine quem é de fora. Você não consegue controlar duas balanças nesse período. E também vale muito também ressaltar que o período mais violento que tivemos na história até então da humanidade foi o século XIX. Não é nem por questão das guerras que vieram ou modos de governo, mas sim as atrocidades que foram envolvidas durante isso. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, tivemos várias ditaduras, vários absolutismos que surgiram, reis querendo colocar, ou impérios querendo colocar uma sociedade com uma raça pura. Então o século XIX nem se compara com o que foi a Idade Média específica em si. Então quando se trata em assunto violência na Idade Média, era muito pior que hoje em dia? Não. É uma coisa muito controlada, nem se compara o que nós vemos em filme ou no imaginário hollywoodiano, que era a violência. Era uma coisa bem pacífica, não muda muito, na verdade, com hoje em dia. Hoje, na verdade, hoje em dia, é considerado o período mais pacífico que a gente vive em sociedade, mesmo não aparecendo quando nós ligamos a TV para ver uma mídia, tá bem? Então, essa questão da violência não é tudo isso que nós imaginamos. Partindo para a parte 2 sobre esse assunto, vamos tratar sobre um dos assuntos que eu mais vejo comentário em rede social, que é a Idade Média foi um período de muito atraso. O período medieval foi um atraso porque a igreja estava no poder. Mas não tem uma coisa nada a ver com a outra. Muitas coisas que nós usamos, que nós carregamos em si, que estão no nosso cotidiano e nós nem se damos conta que é uma coisa inventada ou criada ou descoberta na Idade Média, ou teve o seu princípio na Idade Média. Houve alterações com o passar do tempo. Alguns exemplos em si que são muito notáveis e foram da Idade Média. O
calendário foi estipulado específico na Idade Média. O banco teve a sua criação com os templários, essa questão também de juros na Idade Média, essa questão do cheque também é uma criação feita pelos árabes, também é uma questão medieval, a questão da moeda de troca, a questão da logística em si, de um produto sair de um lado A, atingir um lado B e sair intacto, também é uma criação medieval. É o moinho de vento, que vai ser uma revolução muito importante pro período, para começar a se estabelecer as cidades que vão surgir na Idade Média também. Então, relógio, nossa, poderia ter a cafeteria, foi uma invenção que surgiu na Idade Média e que nosso dia a dia é tão constante que nós nem lembramos. Até universidades que vão se pipocar pela Europa também vai acontecer também com o pessoal do islamismo, que vai difundir muito também, vai surgir na Idade Média. O que aconteceu em si era que, devido aos conflitos intensos que tinha naquele período, houve uma certa lerdeza em continuar o procedimento de desenvolvimento. As pessoas pensam que por conta da igreja ou por conta da Idade Média nós teríamos, como se fosse um comparativo, ter internet já no século XVII, mas não, a gente não ia estar tão avançado tecnologicamente, até porque muitos dos avanços que nós temos no nosso cotidiano se deu a conflitos armados, como temos a internet, o micro-ondas, foram coisas criadas, inventadas ou descobertas devido à Segunda Guerra Mundial. Então, assim, às vezes o conflito ajuda no processo tecnológico, mas dizer que a Idade Média foi um período de atraso tecnológico também não condiz com a verdade. O que houve sim um atraso um pouco desacelerado no processo de desenvolvimento, mas não teríamos um alavanque muito maior devido a esse período que nós passamos, ou a igreja estar combida disso, até porque a igreja incentivava e muito, ela beneficiava muito essa questão de conhecimento. Na verdade, as universidades vão ser patrocinadas pela igreja, muitas descobertas, como Mendel vai ser um católico, então muitas coisas vão surgir nesse período, até a própria cerveja que nós conhecemos hoje em dia, devido a um lúpulo. Quem vai colocar o lúpulo na cerveja e vai trazer essa cerveja que nós conhecemos hoje vai ser uma freira que é católica, na verdade. Então, assim, temos que, para analisar o que foi inventado naquele período, não houve, na verdade, um atraso, e sim um processo um pouco mais desacelerado devido aos conflitos que se tinha naquele período, tá bem? Parte 3 agora, vamos falar sobre todos viviam na roça. Isso também é interessante trazer, porque quando se pensa em Idade Média, nossa primeira imaginação é o seguinte: o feudo é pessoas que trabalham na roça e plantam, colhem, matam o boi e dão para o senhor como uma parte de imposto, e o que sobra é para eles. Sim, mas em si o feudalismo é um sistema de governo. O feudalismo não é um modo de vivência do período, mas sim um modo de governo, onde se tem um sucerano, um vassalo e cada um tem suas obrigações, até porque o senhorio tem obrigação com o rei tem obrigação com o imperador. Tem uma explicação bem certinho sobre essa questão de hierarquia lá na página do História Medieval, mas eu vou trazer também aqui essa questão aqui no Medieval em Casa, sobre essa questão de hierarquia, o que é imperador, o que é rei, o que é duque, o que é condessa, qual que é os papéis das mulheres na Idade Média, mas isso mais pra frente. Mas voltando ao assunto lá sobre o nosso conceito sobre pessoas viverem na roça, temos que lembrar que antes da Europa ser, digamos assim, medieval, ela vivia, era toda consolidada em Roma. Roma era a cidade esplendor, a cidade de luz, que mais tarde vai para a França. Mas a cidade de luz, a cidade refletora de conhecimento, sabedoria, de exemplo, de ser todos, vai ser Roma. E Roma em si vai ser uma tremenda cidade. As pessoas, quando começam a fazer as pequenas invasões em Roma, eles começam a ver que o reino, que o império vai começar a dissolver. Patrícios saem da cidade de Roma e vão para locais mais distantes.
até porque fica muito mais perigoso viver na cidade nesse período. Então começam a se afastar para locais muito mais, digamos assim, roceiros, lá um pouco mais, não é tão urbano essa questão de mudança. E com isso, na verdade, começam pessoas também procurando locais para essa nova mudança, porque o império está ruindo, então eu tenho que achar algum local para eu continuar a minha vida, continuar essa questão minha de vivência. Então eu vou com os patrícios, e com isso eles começam a adquirir terras e começam a trabalhar com o senhorio. Então, sem querer, se estabelece um feudalismo sem querendo. E mais tarde, com isso, vai ter um excedente devido à peste negra, vai ter um excedente demais de produto, isso quase no final da Idade Média, já na baixa Idade Média. E com esse excedente, as pessoas começam a vender essas mercadorias no que então é conhecido mais tarde como burgos. Esses burgos são pequenas cidades, vilarejos, em que começa a fazer trocas de produtos, trocar por dinheiro. Vamos ter já nesse período grandes redes de comércio, grandes linhas marítimas. Temos a rota da seda também, que vai ser muito importante para essa troca. E com isso, você não só troca objetos, mas também você começa a fazer uma troca de cultura. E isso é muito importante, que as pessoas começam então a trazer um pouco de conhecimento de cada cidade para o seu pessoal, do seu vilarejo. Então quase tudo a Europa vai ser andar como igual em todo o período. Os muçulmanos vão fazer algumas trocas também com os vikings mais tarde, então isso vai ser muito bacana, esse conhecimento no período que muitas pessoas acho que nem conhecem. Aí começam a surgir então as cidades devido a essa troca de mercadoria, e com esse esplendor das cidades começam então a criar os grandes centros, começa então a função do Grêmio, a função das guildas, a ter trabalhos mais formais em si, a pessoa que vai trabalhar como cocheiro, a pessoa que faz sapato, a pessoa que faz armaria, o ferreiro. Então começa a estabelecer aí locais onde a mercadoria é melhor, já começam a ter selos de pessoas ou artesãos que fazem produtos melhores. Então vai pipocar, na verdade, essa questão de trabalho, emprego e moradia na Idade Média, por questão desses pequenos burgos que começam a surgir. Então as pessoas moravam na roça, sim, inicialmente sim, aí mais tarde começa essa mudança devido à necessidade de você não ter mais o que fazer com o material. Lembrando que a Igreja Católica é totalmente contra o lucro, chegando o Lutero com essa maneira de pensar, valendo na verdade aos burgos essa questão de ser a favor do lucro. Então eles vão adaptar a questão de Lutero com eles. É por isso também que Lutero alguém vai conseguir um grande patrocínio para vivenciar, para vivificar essa questão protestante contra a igreja, porque ele vai ser a favor do lucro. Os burgos também são a favor do lucro, a igreja não é a favor, então eles pegam a causa do Lutero e falam: agora você é conosco. Vamos lá então agora para a parte 4. Todos eram católicos na Idade Média. Como disse novamente, quando se pensa em Idade Média, a primeira coisa que se tem no conhecimento existia somente o católico na Europa. Mas não, nem todos eram católicos na Europa. Temos que lembrar também que antes do catolicismo se estabelecer na Europa, já existiam outros tipos de religião, já existia, na verdade, o judaísmo. Até é interessante abordar isso, porque o catolicismo é muito, mas muito raiz do judaísmo em si. O islamismo também vai se adaptar e muito dessa questão do judaísmo. Até se você comparar essa questão de religiões, alguns dogmas, alguns princípios, na verdade, deístas, os três têm muitas coisas em comuns. Então, assim, existiam já os judeus que eram bem predominantes já. Na Península Ibérica vamos ter os árabes com essa questão de religião deles muito forte, muito presente. Vamos ter também os católicos muito, mas os católicos vão começar a crescer muito mais rápido essa expansão, até por conta de
dessa questão de sair, na verdade, das igrejas e profetizar em outros povos, ainda mais com os franciscanos e dominicanos. Então eles começam a espalhar um pouco mais rápido essa questão de religião. Reis também vão se aproveitar da questão religiosa do catolicismo por conta do papado, que é muito importante naquele período. Então é muito mais fácil ser católico por questões da aliança, que pode me ajudar futuramente, do que me adaptar a alguma outra religião e eu sofrer consequência disso, tá bem? Então todos eram católicos na Idade Média, uma boa parte sim, mas nem todos vivenciavam o catolicismo em si, até porque tinha alguns povos que não pensavam nada legal do catolicismo e vão ser até perseguidos por pensar contra a igreja, como os valdenses, os cátaros em si, que vai ter depois a igreja católica vai lá e conseguir dizimar eles da face da terra. Vamos então agora partindo para a parte 5 da questão, Rei Arthur. Quando se fala em Rei Arthur, acredito que seja um dos primeiros contos sobre a Idade Média que nós temos notícia até então, mas ele não existiu. Essa questão do Rei Arthur, ele vai surgir próximo do século 6 para século 7. A introdução de Lancelot e Sandro só vai surgir na história no século 12, muito mais tarde. Ou seja, eles começam a pegar essa questão fantasiosa do Arthur, que já surgia naquele período. Quem vai fazer, aliás, isso é o Godofredo, vai ser um frade católico que vai começar a construir esse conto arturiano, e mais tarde vai sofrer uma adaptação gigantesca, colocando, implementando outros aspectos nesse conto. Ele vai ser o que é conhecido hoje como lendas arturianas, que é muito famosa em si, a espada na pedra. Mas não, esse rei nunca existiu até então. Já foi feito análise, pesquisa para ver quem que era esse rei, se esse rei mesmo existiu, se essa pedra mesmo existiu, mas não se tem uma comprovação nenhuma. Passa apenas a ser uma narrativa que foi contada de povo para povo e se estabeleceu até os hoje em dias. E é belíssimo esse conto do Rei Arthur. Quem puder ler, acompanhar, é fascinante essa questão da incorporação, como eles trazem esse aspecto medieval no período em que eles estão e conseguem trazer isso para hoje em dia. Lógico, tem muita fantasia envolvida, mas algumas partes, alguns aspectos é muito interessante essa gama de conteúdo que essa leitura do Rei Arthur traz. Indo para a parte 6, dragões. Juntamente com o Rei Arthur tem essa questão dos dragões. Essa questão dos dragões, ela surgiu, na verdade, não só na Europa, mas na Ásia já se tinha conhecimento dessa tal criatura. Na Índia também já é difundida. Tem até uma diferença gigantesca entre o dragão europeu e o dragão chinês, em que o dragão chinês ele vai ser um dragão que vai trazer esperança, vai trazer harmonia, vai trazer paz, enquanto o europeu vai trazer destruição, vai trazer matança de todo mundo, vai roubar bois e novilhos do cercado do senhorio, até porque uma questão judaica cristã, na verdade, o dragão é visto como lado ruim. Então tem um paralelo enorme. Dizem, na verdade, né, que essa questão do dragão surgiu por alguém estar cavando e achar fósseis de dinossauro. Então aí não se tinha nenhum animal para fazer um paralelo com o tamanho das ossadas. Então surgiu essa questão de introduzir os dragões que eles mesmos existiam. Isso mais tarde também vai favorecer muito os cavaleiros errantes que vão atrás das donzelas em perigo, que vão atrás de algum tesouro que está escondido em algum lugar, vão lá matar dragões, e começa a fomentar, na verdade, essa questão que eles mesmos existiram. Pessoas na Europa saíam dos seus locais para ir achar dragões. É muito descrito também em algumas cartas, alguns contos daquele período sobre os dragões, mas ele não existiu de verdade. Então, para o nosso 7º assunto, vamos falar queimar as bruxas. Isso é um dos vários motivos que eu vejo também que é muito difundido na internet quando se trata o lado negro da Idade Média ou das trevas, porque as pessoas morriam queimadas.
mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiramente, temos que ressaltar que esse termo bruxa ele vai surgir no período moderno, bem depois da Idade Média. Na Idade Média não se tinha esse conceito de bruxa ou bruxaria. Outra questão também que é muito importante ressaltar, a igreja no período não estava preocupada quando aconteceu a Inquisição com a bruxaria em si. Primeiro ponto, ela surgiu por questão de heresia, e o termo heresia também não é católico, é um termo romano. Mas a igreja católica não se preocupava com as bruxas nesse período, era mais uma questão de heresia, questão religiosa. Essa questão da bruxa vai surgir bem mais tarde, como eu já disse, mas bem depois no período moderno. Uma das coisas que vai fomentar também essa ideia e vai ajudar e contribuir e muito com esse pensamento vai ser o Malleus Maleficarum, ou conhecido também como Martelo das Bruxas, que a igreja nem vai saber, na verdade, a criação e a difusão desse livro na Europa toda. A igreja vai saber bem mais tarde, quando já é quase um best-seller na Europa toda. E isso, claro, com a ajuda de uma invenção medieval que foi a prensa. Com a invenção da prensa, muitos livros começaram a ser publicados muito mais rápidos. Aí esse livro até acabou chegando na América do Norte com os puritanos e fez o escarcéu lá que nós conhecemos como as Bruxas de Salem. Mas voltando a essa questão da Idade Média, a igreja tinha uma visão da mulher, como vamos ver na Inquisição Espanhola em si, por conta de Tomás de Torquemada. Ele também vai ajudar e muito a contribuir com essa visão, até porque o Martelo das Bruxas já está difundido na Europa toda. Mas essa questão de queimar pessoas vai ser muito difícil isso acontecer, até porque a igreja regular, ela vai trazer muitos pessoas que são do direito, que são dessa parte de advocacia, a defender os acusados de alguma heresia ou de bruxaria ou de qualquer coisa que ela foi acusada no período. Até então não se tinha uma questão importante que vai ser adaptado até no jurídico, que é construir provas concretas e mostrar as provas que a pessoa é inocente. Até então não se tinha essa questão de comprovar com provas verídicas, palpáveis ou visíveis. Então a Igreja Católica vai ajudar e muito, até porque queimar uma pessoa naquele período era muito demorado. Os casos de pessoas queimadas eram muito menores do que nós podemos imaginar. Ocorreram a queima de pessoas ocorreram, mas não foi uma coisa absurda como as pessoas difundem lá, milhares e milhares sendo queimadas por dia. Era uma coisa bem mais complicada, até porque a Igreja Católica não era ela que difundia ou ela que fazia esse direito acontecer ou determinava a execução da pessoa. Quem fazia isso era o Estado. A Igreja Católica só ia em si como o Estado secular e estabeleceu o que era certo, o que era errado. Tá bem? Então essa questão de queimar pessoas, como nós vemos em filmes, em séries, em postagens na internet, que as pessoas morriam queimadas à torta direito, até por ser canhoto, isso não é verídico. Existia assim algumas penas que as pessoas acusadas deveriam pagar uma certa quantia de dinheiro ou prestar algum serviço forçado, mas nada comparado a perder a vida. Mas vai sim acontecer queima de pessoas nesse período também final da Idade Média, quase chegando no moderno. No moderno sim, aí a perseguição vai ser muito maior, a Inquisição vai estar todo vapor, aí vai ser, mas não é medieval, aí é outro período já. Vamos agora para a parte 8. A falta de água potável no período é uma coisa também muito difundida, que as pessoas acham que as pessoas na Idade Média não tomavam água porque as águas daquele período eram contaminadas, as pessoas morriam por conta da água, mas não. Até porque o vinho e a cerveja que eram produzidas naquele período utilizavam água. A diferença, na verdade, é que o consumo não era tão eficaz, até porque a cerveja do período é totalmente diferente da cerveja que nós conhecemos hoje. A cerveja daquele período era como se fosse uma refeição, o jeito de degustar era totalmente diferente.
nós que pensamos, na verdade, que não tinha outro tipo de bebida, mas existia um outro tipo de bebida. A questão da água potável também era essencial para os reinos, até porque por uma condição de cerco em que o reino ou o rei está numa condição de cercado, a água era muito essencial para conseguir sobreviver naquele período, naquele tempo de sítio. Então era muito importante de água para eles. Eles bebiam água também nesses períodos, até porque tinha alguns excedentes de você não ter cerveja, não ter vinho, então você teria água. Então tinha sim, o pessoal daquela época bebia água, bebia vinho, bebiam cerveja, mas o consumo não era como tipo café da manhã, almoço, janta na cerveja todo dia, de segunda a domingo. Não. Era uma coisa bem diferente do que nós estamos acostumados, ou a nossa releitura sobre isso também não é tão correta assim. Mas o pessoal bebia água no período, as pessoas consumiam vinho e cerveja também, mas não era uma coisa estrondosa que a água era abominada da vida das pessoas no cotidiano. Indo para o nono assunto, esse sim, ainda mais hoje em dia, que é muito abordado também esse tema, em que a Terra é plana. A Igreja Católica e o pessoal da Idade Média nunca assumiu que a Terra era plana. Então vamos pensar também que naquele período medieval já se tinha um conhecimento que a Terra era redonda. Tomás de Aquino também já falava sobre isso, São Beda falava que a Terra era redonda. Essa questão e essa apresentação da Terra plana vai surgir com as primeiras navegações saindo da Europa, em que você não tem uma chegada até um final, você só vê maré, e com isso começa a fomentar a história de pessoas sendo pegas por animais marinhos, em que se você navegar passando, dependendo de uma barragem, você vai cair num abismo profundo e acabou o planeta. Mas não, a igreja já se tinha conhecimento que a Terra era redonda. Os povos medievais também já concluíam que a Terra era redonda através de estudos. Então não se tem esse contexto de que falar que a Terra plana era um conceito ou um pensamento medieval. Deixa de lado que isso não é um pensamento medieval, isso é um pouco mais moderno também do que um pensamento medieval. Então se você vê algum coleguinha seu falando que Terra plana é um pensamento medieval, você fala assim, não, esse pensamento é errado, mas esse pensamento errado não é medieval, tá bom? E vamos para o 10º assunto, tratando sobre as mulheres, em que as mulheres não tinham direito algum na Idade Média. Quando abordamos esse tema especificamente das mulheres não tinham direito na Idade Média, eu vejo muitos sites também publicando que as mulheres não têm o direito até hoje, é um reflexo da Idade Média, o que é extremamente equívoco e muito ruim, na verdade, esse equívoco, porque as mulheres vão começar a perder o direito na Idade Moderna. Na Idade Média, as mulheres são reconhecidas, elas têm direitos, elas têm até privacidade. Para quem não sabe, as mulheres tinham um local específico, como se fosse um quarto chamado solar, onde lá elas podiam bordar, conversar, contar casos de amores não correspondidos. Então se tinha, na verdade, essa questão da mulher como sendo o indivíduo também na sociedade. Temos também mulheres que foram importantes demais para a sociedade no período, que fizeram história acontecer, como a mãe do Ricardo Coração de Leão. Temos também Pizan, que foi uma escritora fenomenal, que aborda, aliás, o período, ela que vai trazer para nós nos dias de hoje como era a vida do monarca naquele período, quais eram as obrigações de um rei que até então não se tinha. A mulher que vai colocar lúpulo na cerveja vai ser uma mulher, ou seja, essa questão da cerveja ser o que é hoje, temos a agradecer uma mulher. Temos Elizabeth I, temos a mãe dela, Ana Bolena, temos Maria Stuart, temos Joana d'Arc, temos inúmeras mulheres que fizeram história e foram totalmente dependentes, não dependeram de um homem para ser o que era naquele período. Então dizer ou difundir que a mulher não tinha direito nenhum de posse, que as mulheres não podiam
fazer nada, que o homem não mandava. É muito coisa hollywoodiana, mostrar que a mulher não tinha direito algum naquele período. Eu vejo até postagens nas redes sociais em que mostra uma máscara de ferro mostrando que a mulher tinha que usar aquela máscara caso fofocasse. Tipo, não tem uma comprovação com fontes que isso é verdade, ainda mais na Idade Média. Seria bem capaz isso acontecer. Outra também questão que é importante também dizer, que as mulheres tomavam posse, na verdade, daquilo que os maridos deixavam ela após a morte, ou herança também. Então não era uma coisa assim, o marido morreu, as coisas vão ficar para o outro senhor. Não, ficava com ela e ela determinava o que fazer, se ela vendia, se ela não vendia, se ela ficava com os animais ou não. Até porque quando o senhor não estava com ela, quem tomava conta da propriedade era ela. Então se ela determinasse que deveria vender todas as cabeças de animais que ela tinha, ela poderia vender naturalmente. Comprar ou vender também parte do território também ela poderia fazer de bom agrado. Então assim, é muito errado dizer que as mulheres não tinham direito na Idade Média. Então, por aqui encerramos as 10 inverdades sobre a Idade Média. Eu espero que tenham gostado dessa aula. Aproveitem, semana que vem temos mais alguma curiosidade sobre a Idade Média. E é isso, pessoal. Até mais. Me despeço aqui. Abraço.